Você está no programa Se Liga na Educação e hoje é dia de aula de ensino religioso. Meu nome é Tassiana Brasil e hoje nós vamos ter uma aula referente ao conteúdo do 8º ano do ensino fundamental e o nosso tema hoje é laicidade. Mas o que é laicidade? Vocês já ouviram falar essa palavra? Vamos lá. Olha só, laicidade é uma forma de relação política entre o cidadão e o Estado e entre os próprios cidadãos. Bom, inicialmente, precisamos lembrar que uma forma de relação política não diz respeito unicamente, por exemplo, ao período eleitoral, a quem você vota para governador, prefeito, e muito menos quem você elege para a direção da sua escola, por exemplo. Relação política diz respeito à forma como as pessoas se comportam na polis. Polis é um substantivo que vem do idioma grego e que tem relação com o que a gente entende hoje por cidade. Então, a forma como as pessoas convivem, como elas se relacionam entre si, tudo isso é política. Então, quando nós dizemos que a laicidade é uma forma de relação política, ela diz respeito à convivência que as pessoas têm em um mesmo espaço, em um mesmo ambiente, em uma mesma cidade, em um mesmo país. Então, a laicidade diz respeito à forma de relação que acontece entre o Estado e o cidadão e entre os próprios cidadãos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a relação entre o cidadão e o Estado. Em primeiro lugar, para haver laicidade, as nossas opções religiosas, elas não podem influenciar o Estado. Ué, mas como assim a minha opção religiosa não pode influenciar o Estado? Muito simples. Porque o que acontece é o seguinte: normalmente quando a gente escolhe uma religião, a gente tem certeza que aquela religião está certa. E por ter certeza que aquela religião está certa, muitas vezes nós queremos que outras pessoas também sejam da mesma religião que a gente. Até aí, sem problema nenhum. O problema está quando uma pessoa começa a acreditar que, como a religião dela está certa, ela tem mais direitos do que as outras pessoas, ou que as pessoas que não são da mesma religião que ela não podem ter acesso aos mesmos direitos. Por exemplo, aqui no Brasil, nós já tivemos um período em que o país não era laico. Havia uma religião oficial herdada do tempo em que o Brasil foi uma colônia portuguesa. Portugal era um reino católico e aí o Brasil colônia tinha como religião oficial o catolicismo romano e o Brasil império também, porém durante o período imperial era permitido que outras pessoas tivessem outras religiões. Só que era permitido assim. As pessoas que eram católicas, elas tinham pleno direito de cidadão. A pessoa que não era católica, não necessariamente. Aí o que acontecia? Existia registro civil? Não existia. Uma pessoa nascia, um casal teve um filho. Hoje em dia, a primeira coisa que fazem é ir no cartório, registrar, dar um nome, ó, nasceu tal dia, tal hora, é filho de fulano, fulana, e está aqui o nome dele. Naquela época não dava para fazer isso, porque o registro que havia era o batistério. Então, não havia uma documentação que era igual para todo mundo. A pessoa, para ter o direito a ter um documento que comprova sua idade, sua origem, sua filiação, seu nome, ela dependia de um relacionamento com a religião oficial do país. E os pais, por exemplo, que não tinham fé religiosa, como é que eles iam fazer para registrar aquele filho? E os filhos dos indígenas e suas descendências que não tinham a mesma fé que o colonizador,
Como é que ele ia fazer para poder comprovar, para ter um documento daquele filho se ele precisasse? E as pessoas que não tinham fé religiosa, elas eram obrigadas a ir contrário à sua consciência e aí batizar aquela criança, mesmo não acreditando naquilo? Isso acontece em lugares onde o Estado não é laico. A pessoa acaba tendo que ceder, ela acaba tendo que ceder às ideias da religião dominante para conseguir coisas básicas, como, por exemplo, ter um documento, ter direito a acesso a serviços públicos e tudo mais. Outro fato importante na relação do cidadão com o Estado, quando o Estado é laico. O Estado também não pode interferir nas religiões. Ah, professora, mas o Estado interfere nas religiões? Como assim que isso pode acontecer? O Estado, ele não tem o direito de dizer, por exemplo, que alguma doutrina da sua religião é inadequada e que não deve ser seguida. Desde que ela não seja uma coisa criminosa, algo que vai trazer dano para a população como um todo, o Estado não pode intervir naquilo. E mesmo que seja uma coisa que vai trazer dano, o papel do Estado é conseguir levar as pessoas a pensar que aquilo está trazendo um prejuízo e achar uma forma que não seja prejudicial para as demais pessoas. Então, o Estado, ele deve ajudar as pessoas a ter a sua religião de uma maneira tranquila e sem interferir da forma que eles acreditam ou pensam. Isso já aconteceu? Já. E eu vou usar um exemplo novamente aqui do Brasil. Como eu disse para vocês, o Estado brasileiro só pode ser considerado laico a partir da proclamação da República. E mesmo assim, eu tenho que lembrar para vocês que a laicidade é um processo. Então, a cada dia ele está mais laico, mas isso não quer dizer que já chegamos num patamar de perfeição da laicidade. Mas a Constituição de 1988, que é a que está em vigor até hoje, ela é chamada de a Constituição Cidadã. E ela é um marco na defesa dos direitos das pessoas, mesmo das pessoas que são diferentes, das pessoas que acreditam diferente, que têm uma etnia diferente. A Constituição de 1988 protege as pessoas dentro da sua diversidade. Pois bem, quando nós falamos de antes de 1988, algumas versões do texto constitucional, porque foram várias constituições desde a proclamação da República até 1988. Algumas versões, elas falam que as pessoas têm liberdade religiosa, desde que essa liberdade não fira a moral e os bons costumes. Agora eu pergunto para vocês, o que é moral e bons costumes? Porque isso é uma coisa que pode variar. Uma pessoa que tem uma determinada formação familiar ou uma determinada formação religiosa, ela vai enxergar essa expressão de uma maneira. E uma pessoa que tem outra formação vai enxergar de outra. Moral e bons costumes é uma expressão que pode ser ambígua. Nem tudo que para uma pessoa é certo, para outra é errado. Nós já estudamos sobre o que é moral. Que a ética é uma coisa que serve para todos, mas a moral pode variar de pessoa para pessoa. Então, quando falamos uma religião que não fira a moral e os bons costumes, a primeira pergunta é, não fira a moral de quem? Porque os grupos religiosos que mais sofreram com intromissões do governo, que houve prisões, que houve perseguições, foram das religiões afro-brasileiras. Por quê? Porque está fora da moral e dos costumes das religiões dos brancos. Então, essa expressão ela é muito problemática e ela compromete toda a laicidade do Estado. Quando você fala uma religião que não fira a moral e os bons costumes, você tem que explicar o que é essa moral e o que são esses bons costumes, porque senão você corre um grande risco que na hora da aplicação dessa lei, ela acabe sendo excludente com aqueles grupos que já são mais fracos na sociedade e que tendem a sofrer com perseguições e problemas de relacionamento com os demais grupos.
Vamos continuar agora falando sobre a relação entre cidadão e cidadão. Entre os cidadãos, as nossas opções religiosas, elas não podem ser motivo para discriminação ou preconceito. Então, se nós vivemos em um Estado laico, não é só o Estado que tem a obrigação conosco de nos respeitar na nossa diversidade e de respeitar todos os grupos religiosos. E as filosofias de vida e a não crença também deve ser respeitada em um Estado laico. A laicidade, ela faz com que cada um de nós nos respeitemos dentro das nossas certezas, das nossas convicções, da nossa moralidade. Então, o que acontece? Se você é cristão, aí você vai para a escola e ali você convive com outras pessoas que pensam diferentes de você. Você pode ter um colega que é candomblessista, um colega que é muçulmano, você pode ter um colega que é judeu, pode ter um colega que é ateu. Cada convicção religiosa ou cada filosofia de vida, ela tem o seu valor, principalmente para aquela pessoa que acredita nela. E a laicidade está justamente nisso, em você saber conviver com as pessoas que acreditam diferente de você, que pensam diferente de você, e você saber respeitar. Respeitar é muito diferente de concordar. Você pode discordar da pessoa e falar, olha, eu não acredito em nada do que você acredita, eu acho que está tudo errado, eu acho que a minha religião está certa, ou eu não acredito em nada, eu acho que é uma bobagem essa coisa de religião, mas eu posso respeitar você, independente de se eu concordo ou não. Porque o respeito é uma coisa muito diferente da concordância. E o respeito, ele é fundamental para a vivência em uma sociedade laica. Vamos lá. Entre as coisas que é importante nós sabermos sobre o Estado laico, em primeiro lugar, Estado laico não é Estado ateu. Qual que é a diferença entre um Estado laico e um Estado ateu? Um Estado ateu, ele vai negar a existência e realidade da experiência religiosa. Então, um Estado ateu, quando uma pessoa for levar uma questão jurídica perante o Estado, eu quero registrar minha igreja aqui e tal, o Estado ateu não tem nada a ver com isso, porque ele parte do princípio que não existe nenhuma força sobrenatural, que não existe nada além do que é material, e aí justamente por isso o Estado ateu, ele vai acreditar que não tem valor a religião para as pessoas. O Estado laico parte de um pressuposto diferente. Ele parte do pressuposto que as pessoas, elas devem ter a sua opção, seja de acreditar ou não, e essa opção tem valor. E o Estado deve proteger o direito dessa pessoa ter ou não uma crença religiosa. Continuando. Estado laico não é sinônimo de antirreligiosidade. O Estado laico valoriza a experiência das pessoas, mas ele não interfere na forma como essa experiência é feita e ele não aceita interferência das experiências religiosas das pessoas. Próximo. O Estado laico não é o mesmo que a proibição de manifestações religiosas. Por quê? Porque no Estado laico considera-se que as pessoas têm o direito de ter a sua crença pessoal. E essa crença pessoal, ela pode sim se manifestar através de uma festa religiosa, através das roupas que você veste, através da maneira como você se sente, através da sua expressão perante a sociedade. Então, ao menos aqui no Brasil, a experiência de laicidade que nós vivemos é essa. Nós podemos manifestar a nossa opção religiosa e o Estado nos garante a liberdade de expressão e o direito igual para todas as manifestações religiosas. Próximo. Existem estados que não são laicos? Existem. Eu citei um exemplo para vocês
do que aconteceu aqui no Brasil mesmo, no tempo do Brasil colônia e do Brasil império, em que não era um Estado laico. Olhando para trás na história, nós temos uma marca muito mais forte, principalmente na Europa, dos estados que eram católicos, dos estados que eram protestantes, a Inglaterra que criou o anglicanismo como uma alternativa ali entre o catolicismo e o protestantismo. Mas, se a gente for olhar para os dias de hoje, o principal exemplo que nós temos de estados que não são laicos são aqueles que são relacionados com o Estado Islâmico. Por quê? Porque o islamismo, ele é um sistema religioso, mas ele também possui uma visão social, uma visão de organização do país. E existem países hoje que têm, se não a totalidade, a maioria absoluta de cidadãos que são muçulmanos e vivem sob esse regime que é dado pela lei muçulmana. Então, são estados que são considerados estados islâmicos. Existem estados laicos e existem estados religiosos ainda hoje. Ok, professora, todo estado laico é igual? De maneira alguma. No Brasil, eu já falei com vocês como é a nossa experiência, nós temos inteira liberdade para manifestação religiosa. Mas, na França, a mentalidade é diferente. Eles já pensam que a expressão religiosa ela deve ser limitada ao ambiente privado. Então, por exemplo, o aluno que vai para a escola na França, se ele for cristão, ele não pode ir com um crucifixo ou um santinho pendurado no pescoço, como aqui faria livremente. Se ele for judeu, ele não pode ir com quipá. Se a menina for muçulmana, ela não pode ir de véu. Por quê? Porque eles consideram que é um espaço público e no espaço público não deve haver nenhum tipo de manifestação religiosa. Então, restringe a expressão pessoal para que todos estejam ali contemplados justamente por essa liberdade que acaba sendo uma liberdade que você não pode se expressar. É a liberdade de consciência, mas não a liberdade de expressão. Agora, eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês aqui. A importância da laicidade para o Estado brasileiro está diretamente relacionada com a história do nosso país e a diversidade, porque temos pessoas de todas as origens, de todas as confissões religiosas no nosso país. O nosso desafio de hoje é justamente esse. Reflita como que a laicidade é importante no Estado brasileiro, nesse contexto de diversidade, e em como que a sua vida poderia ser diferente se nós ainda vivêssemos em um país que tem uma religião oficial e que necessita dessa religião para organizar a forma de vida das pessoas. Pense um pouquinho nisso e mês que vem conversamos mais. Até mais!